Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Dia agitado hoje, mas estou aqui trazendo conteúdo, claro, muito robusto para vocês, mesmo que num vídeo talvez um pouco mais curto. Participei mais cedo do Pop Bola Esporte Clube, amanhã estarei lá novamente, meio-dia, procure aí no YouTube, Pop Bola Esporte Clube. Eu lá defendendo as cores do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Onde eu defendi as cores do nosso fogão foi também no Globo Esporte, lá com o Thiago Medeiros, repórter. Um grande abraço ao Thiago Medeiros e ao Guilherme, do perfil Museu do Fogão no Twitter. O Thiago ontem entrou numa polêmica, chamou o Botafogo de botinha, mas sem nenhuma intenção, só que a torcida não gostou e realmente não é para gostar, já que é outra cultura. O Thiago vem lá de Pernambuco, onde chamam Santa de Santinha e tudo mais. Aqui não, aqui é o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Você não vai chamar o Vasco de Vasquinho, o Flamengo de Menguinho, o Fluminense de Fluzinho no Globo Esporte, nem em outro programa de grande audiência. Então não vai chamar também o Botafogo de botinha. Mas no ato de humildade, o Thiagão pediu desculpas à torcida alvinegra, ele entendeu o contexto e hoje participamos lá então, eu e o Guilherme, falando a respeito do Botafogo glorioso, do colossal alvinegro. Foi muito bacana, mas nem por isso deixo de trazer conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Eu quero tratar com vocês a respeito de datas importantíssimas para a história do Botafogo daqui para frente. Datas que podem deixar o torcedor um pouco mais tranquilo, mas também muito atento. Tudo isso é importante, estejamos ligados. Antes, alguns detalhes: o volante Barreto se reapresentou ao Criciúma e o Marco Antônio também, ponta ou meia, se apresentou ao Bahia. Dois jogadores que o Botafogo ainda pensa em contar, por que não? Mas as situações estão muito delicadas. Barreto, então, se representando ao Criciúma, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, e o Marco Antônio ao time baiano, que também vai jogar a Série B. O Criciúma subiu da C para B e o Bahia caiu da A para B. O presidente Durcésio Melo está com Covid-19, desejo pronta recuperação ao mandatário alvinegro. Ele está bem, se cuidando e tudo tende a dar certo. Vamos orar e torcer muito. Galera, falando a respeito das datas importantes, alguns torcedores fazendo confusão com relação à votação do dia 13, à votação do dia 14. Vou esclarecer aqui, mas antes vou ler um trecho da resposta do único porta-voz oficial da SAF, André Chani, ao site oficial do Botafogo, numa matéria recente, que tem a ver com prazos e tem a ver também com um contrato vinculante pela SAF. Vejamos. Será necessário levar o tema novamente para o Conselho Deliberativo e Assembleia Geral? O Chani respondeu: após o recebimento da oferta vinculante, os principais tópicos da mesma serão levados ao Conselho Fiscal para fins de parecer e após ao Conselho Deliberativo do Botafogo e à Assembleia Geral para que seus conselheiros e sócios possam decidir pela aprovação ou não da operação de venda das ações da SAF. Esta etapa deve ocorrer ao fim da primeira quinzena de janeiro. E as datas estão marcadas tanto para o Conselho quanto para a Assembleia, 13 e 14 de janeiro, como disse o Chami, fim da primeira quinzena. Isso só aconteceria após o recebimento da oferta vinculante. Foi o Chami que falou, como eu li aqui. Então a oferta vinculante já deve ter chegado ao Botafogo. Vamos esclarecer os pontos. Dia 13, quinta-feira da semana que vem, às 19 horas, votação do Conselho Deliberativo pela venda de 90% dos ativos do futebol do Botafogo para o empresário americano John Textor. Conselho Deliberativo. Quem puder ir, vá à sede de General Severiano, mesmo sabendo que a votação é híbrida. Então os conselheiros podem votar presencialmente ou de maneira remota. No dia 14, sexta-feira da semana que vem, votação para os sócios proprietários. Assembleia Geral Extraordinária, entre 9 da manhã e 7 da noite. Votação também híbrida. Os sócios podem ir a General Severiano ou podem votar de forma remota. Então, tem que passar no conselho na quinta-feira,
e na Assembleia Geral na sexta-feira. Votação para venda dos 90% dos ativos do futebol do Botafogo para o empresário e investidor americano John Textor. A torcida tem que continuar fazendo aquela pressão do bem nas redes sociais e comparecer, sim, à sede de General Severiano, até para festejar também quando tudo der certo. Vamos torcer muito para que nada saia do alinhamento perfeito. Vamos torcer para que o Glorioso, de fato, consiga separar o futebol do clube social e receber aporte financeiro externo. Ainda falando sobre datas, e por isso que eu disse que estou um pouco tranquilo, na verdade, que o torcedor pode ficar um pouco tranquilo, eu estou, quero lembrar agora dos prazos para o mercado aqui no Brasil. O Botafogo e as outras equipes podem contratar até o dia 12 de abril. Depois, só em julho. O Campeonato Brasileiro começa no dia 10 de abril. Então é importante que o Botafogo não saia colocando jogador menos técnico no elenco agora, para que a folha não fique cheia depois, quando o Botafogo vai ter que montar um time competitivo. Repito, o Campeonato Brasileiro começa dia 10 de abril. Até dia 12 o Botafogo pode contratar. Então, quando a SAF estiver pronta, quando o aporte financeiro chegar, a tendência é que o Glorioso monte um time mais competitivo. Não tem por que ficar recheando o elenco de jogadores limitados agora por conta do Campeonato Carioca. Aí a janela fecha no dia 12 de abril e só reabre no dia 18 de julho. O Botafogo tem que estar atento, porque se montar um time fraco para começar o Brasileiro, vai passar 3 meses com muitas dificuldades na competição. E aí a vaca pode ir realmente para o brejo. Então tem que começar com um time competitivo, já em abril, ir bem até julho e depois, se tiver que fazer, que faça contratações pontuais para o restante do campeonato, que vai até novembro, porque a Copa do Mundo deste ano começa no dia 21 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro, pelas questões climáticas, já que a Copa vai acontecer no Catar e não tem como fazer Copa do Mundo no meio do ano, lá naquela região. Então, o Campeonato Brasileiro vai até novembro, o Botafogo tem que começar com um time bem razoável, bem interessante, já em abril, disputar bem até julho e lá, se tiver que contratar, colocar aquelas peças que possam agregar. Aí até agosto o Botafogo ainda terá esse período para contratar, depois fecha novamente e vai até o final do campeonato com o que tiver lá. É importante então a torcida observar todos os processos e cobrar de uma maneira inteligente. O Botafogo está muito perto de mudar a história, está muito próximo de se tornar empresa. E não é só receber aporte financeiro, ficar rico, não. Arrumar a casa, pagar dívidas, estruturar o clube, estruturar a base e também o futebol profissional, time competitivo, e aí gradativamente o Glorioso vai buscar novamente o protagonismo no futebol brasileiro e internacional. É isso, galera. A qualquer momento um novo vídeo ou uma live aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos sempre juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me